Bom, gente, vou saudar mais uma vez aqui conosco para o diálogo no Faixa Livre a médica especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Professora Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Lígia, tudo bem. Melhor agora, né, com esses golpistas presos, né? Não tenha dúvida, viu, Lígia? Uma notícia, talvez a melhor notícia do ano, que foi justamente essa prisão do Jair Bolsonaro e dos demais golpistas, os militares aí que atentaram contra a nossa democracia burguesa, enfim, mas é importantíssimo, num momento como esse, essa semana vai entrar para a história do país, sem sombra de dúvidas. E não só essa grande notícia, viu, professor? Eu queria debater com a senhora, tratar aqui de uma outra grande notícia que surgiu mais especificamente no dia de ontem, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou, na última quarta-feira, o registro da Butantan TV, que é a vacina de dose única contra a dengue, fabricada pelo Instituto Butantan. Esse é o primeiro imunizante do mundo que tem dose única contra a dengue. Essa vacina ela vai ser incluída, inclusive, vai ser incluída no plano ou no Programa Nacional de Imunização, o PNI, mas a data de início para aplicação ainda vai ser definida pelo Ministério da Saúde. A Butantan DV ela vai ser utilizada para imunizar a população de 12 a 59 anos. No anúncio dessa aprovação da vacina no dia de ontem, o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, afirmou que a vacina vai estar disponível já no calendário vacinal do próximo ano, no início do próximo ano. E já uma ótima notícia, sem sombra de dúvidas, a aprovação desse imunizante em dose única contra a dengue, uma doença que costuma fazer muitas vítimas no país, especialmente agora, nesse período que se aproxima de verão, enfim. Eu queria deixar à vontade para falar a respeito disso, principalmente, será que essa vacina do Butantan contra a dengue é a esperança que a gente tem no Brasil contra essas mortes provocadas pelo vírus aqui no Brasil? Olha, é a esperança, sem dúvida, a vacina é a esperança. Entretanto, bom, sinceramente, eu também estou muito feliz com essa notícia da vacina da dengue, acho que é a segunda boa notícia que nós tivemos essa semana, que vai ser, digamos, que ela está disponível no verão do ano que vem, né? Agora, nesse verão. Então, é super importante, o Butantan vem desenvolvendo essa vacina com todo cuidado. Entretanto, ela tem uma eficácia que é uma eficácia média, né? Pelo menos aos testes, até agora, ela tem uma eficácia média. O que vai acontecer? A gente vai saber fazendo. As vacinas são assim, de certa maneira, né? A gente tem certeza, por enquanto, que ela tem uma boa proteção para crianças, o que já é espetacular. Então, digamos assim, você repara, os idosos estão fora dessa primeira onda de vacinação, que está correto também. A vacina ser dose única, eu vou tentar explicar, é importantíssimo. Porque uma vacina com muitas doses para dengue, ela acaba gerando, digamos assim, uma reação adversa ao outro vírus circulante. Então, esse é um problemão, porque são quatro sorotipos circulando. Sim. Se a vacina ela tem várias doses, ela acaba provocando quase que um agravamento dos quadros de dengue, né? E essa vacina, então, ser dose única, ela resolve isso. O Brasil sai na frente, né? Isso também é muito importante em termos assim, do que a gente chama de complexo econômico industrial da saúde. Por exemplo, um país como a Indonésia tem dengue, igual o Brasil tem, então há uma preocupação grande em outros países com a dengue também. E se a gente não só puder vacinar, mas como no Brasil, como puder exportar vacina, vai dar ao Brasil assim, um papel importante na fronteira da inovação, né? Da inovação tecnológica. Então, ela é duplamente, assim, duplamente relevante, né? É relevante porque protege a nossa população, eu acho que sim, acho que vai ter um... Bom, Anderson, é o seguinte, Deus é brasileiro, né? Então, não, assim, a gente tem uma alta expectativa, mas é preciso que ela seja, de fato, testada populacionalmente. Mas isso, olha só, a gente não está sendo cobaia, não. Sim. É assim mesmo, assim mesmo. A gente só saberá, numa população grande,
como é a população brasileira, vacinando, né? A gente sabe, então, que ela não tem efeitos colaterais, enfim, ou tem, mas são poucos. Então, é uma vacina perfeita, né? Perfeita no sentido, assim, do necessário para a dengue, que é uma doença desgraçada, porque são 4, não é uma. Então, a gente sempre vai ter uma população que não teve dengue. E essa população que não teve dengue terá dengue porque tem uma circulação desses vírus. O que a gente considera? Assim, a dengue é fora de controle. Por mais que a gente diga assim, fecha a caixa d'água, olha a plantinha, taranã, etc., isso não dá. A gente poderia fazer isso em áreas pequenas. Por exemplo, quer ver, assim, na COP30, dá para fechar uma área. Mas aquela área azul, aquela blue COP30, dá, mas mais do que isso não dá. Né? Então, é um erro assim, imaginar que o inimigo é o mosquito. Né? O mosquito está aí, ele, enfim, a guerra contra o mosquito, a gente precisa mesmo sair dessa, digamos assim, do que tem sido essas campanhas fracassadas, inclusive com inseticidas, né, que também causam mal à saúde, embora seja ótimo, né, porque acaba com o mosquito, esse mosquito que morde a gente, né, esse Culex, né, isso é fantástico, todo mundo gosta, mas é ruim porque causa danos à saúde, né? A gente precisa conter, acima de tudo, o vírus, como você muito bem deixa claro. Agora, exatamente. Chamou a atenção, Lígia, que você ressaltou aqui que a vacina ela demonstrou uma boa eficácia nas crianças. Só que a estratégia do Ministério da Saúde não inclui a vacinação das crianças. Não, eu sei, acima de 12 anos. Exato. O que justifica isso? Justifica essa precaução, né? É um princípio da precaução. Está tirando os 2 grupos mais vulneráveis, né? Que são, então, bebês, crianças, né? Crianças pequenas e os idosos, né? Então, o que eu estou chamando de criança é adolescente, né? Aqui tem uma briga aqui em casa, o que é criança, o que é adolescente, mas para mim esse pessoal de 12 anos ainda é um pouco criança, né? Incluindo isso e testando, né? Essa vacina ela pode se tornar uma vacina para a população inteira. Agora, Lígia, eu queria avançar no seguinte, algo que você já citou aqui ao longo da tua primeira resposta, mas eu queria avançar nessa análise. Quanto à eficácia desse imunizante, é algo semelhante ao que a gente teve em relação à Covid-19? Essa vacina contra a dengue, ela vai impedir as formas mais graves da doença, mas não prevenir as infecções pelo vírus propriamente dito? Explica para a gente, por favor. Pois é, a gente precisa saber melhor isso. A gente vai saber melhor agora. A gente tem essa expectativa, que ela exatamente proteja contra as formas mais graves, né? Exatamente isso, ela parece ser isso, ela tem esse corpinho, essa carinha de impedir as formas mais graves, não é a doença, né? Ela não é uma vacina daquelas chamadas assim que ela imuniza para sempre, né? Então, ela vai entrar no calendário, a gente vai ver isso, né? Eu penso que sim, que ela vai ter uma contribuição enorme no sentido da queda da letalidade. A dengue é uma doença de alta letalidade, quer dizer, as pessoas que adoecem, uma parte das pessoas que adoecem morrem por dengue, né? Então, a doença causa mortes. Então, sim, acho que a gente tem essa expectativa. Agora, Lígia, parece que já existem mais de 1 milhão de doses da vacina prontas, fabricadas pelo Instituto Butantan. Eu queria saber se o Butantan ele tem condições de produzir essa vacina em larga escala, em um período curto de tempo, a fim de disponibilizar essa vacina para todo o país até o fim do próximo verão, talvez. É possível descentralizar a produção desse imunizante, de repente a Fiocruz também participar desse processo, passar a produzir essa vacina contra a dengue? Olha só, eu acho que sim, acho que o Butantan tem condições. O Butantan é um grande produtor de vacinas, né? O Butantan, inclusive, exporta vacinas, já faz isso, né?
Agora, acho que não. A descentralização, ela é difícil, porque as plataformas de produção, uma é vírus inativado, a outra é, e veja, essa conta tem quatro sorotipos ali. Acho que não dá para descentralizar, não. Agora, durante a Covid, nós propusemos fazer um consórcio nacional de produção de vacinas. Na época, então, era como Butantan, Fiocruz, etc., e havia uma expectativa também até de participação de investidores privados e tal, né? Isso não vai muito bem, não rola muito bem, não. Enfim, isso foi, a gente é leigo, né, em relação a isso, mas a resposta que nós tivemos é que é interessante que haja, digamos assim, uma espécie de competição entre os produtores. Nós não nos pareceu, digamos assim, esse o melhor caminho, não. A gente tinha muita expectativa de o Brasil caminhar num sentido mais de uma utilização maior dos recursos disponíveis, né? Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que a gente tem tentado insistir de outro jeito, né? É preciso que a região norte, nordeste, né, que haja descentralização, digamos, da produção de insumos, de medicamentos. Não é possível que tudo fique concentrado, né? Enfim, nós temos a Hemobras, né? A Hemobras, você sabe, é em Pernambuco, né? E a gente, enfim, a gente sempre fica no eterno. A Hemobras tem potencial, mas é um potencial mais aludido do que efetivo, né? Então, enfim. Eu queria avançar, Lígia, aproveitar esse ensejo que você me deu, falando sobre a necessidade de descentralizar a produção de vacinas no nosso país, que o Nordeste também possa produzir vacinas, enfim, para dialogar contigo a respeito do Ministério da Saúde. A gente está terminando o ano agora de 2025, estamos a pouco mais de um mês do fim desse ano. Tivemos uma troca no comando do Ministério, a saída da Nízia Trindade, a chegada do Alexandre Padilha, o que na época provocou um enorme barulho, enfim, muita gente questionando a saída da Nízia Trindade, que é uma especialista na área da saúde, pesquisadora da Fiocruz, enfim, presidiu a Fiocruz, inclusive, muitos questionamentos para a colocação de um político nesse cargo do Ministério da Saúde, retirando uma profissional técnica, especializada, enfim. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Qual é o balanço que a gente faz da atuação do Ministério da Saúde ao longo desse ano de 2025, depois da saída da Nízia Trindade, a chegada do Alexandre Padilha no cargo? Como é que você avalia a postura e a atuação do Ministério da Saúde, especialmente depois dessa troca de comando? Bem, eu acho que a saída da Anísia foi um trauma, né, para todos nós, né? Para nós mulheres, para nós sanitaristas, para nós amigos da Anísia, para nós que moramos no Rio de Janeiro, porque, veja, foi um trauma, inclusive, para o Rio de Janeiro, né? A Anísia era uma ministra do Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Enfim, então, todo, digamos assim, uma mudança bem grande, né? Contextualizada por uma violência, né, por uma misoginia muito grande, né? Então começou a se veicular que a Anísia era incompetente, que a Anísia, enfim. Hoje eu acho, inclusive, que outros ataques ao Ministério da Saúde já estavam sendo urdidos ali, né, antes, né? Então, um jogo muito, muito ruim, né? Muito ruim, porque um jogo interno, né, interno ao próprio governo, né, ali sai Nízia, entra Padilha, né, e aí o Anderson Padilha não é um político, Padilha tem doutorado em saúde pública, né, o Padilha é um técnico. Veja, é interessante, é importante que a gente compreenda isso, quer ver? O Sorães tem doutorado em saúde pública. Uhum. Ele é o secretário aqui do município do Rio de Janeiro. Ele é um político, ele é deputado do PST. Então, a gente hoje tem na saúde, digamos, essas fronteiras entre político, técnico, etc., elas ficaram muito borradas. Para bem e para mal, né? Para bem e para mal. Um pouco assustador esse fenômeno, mas então houve essa troca, né? Da Anísia, mulher,
pelo Padilha, homem, etc., né? O Padilha prometeu que ele não vai se candidatar. Uhum. Eu acho que essa, digamos assim, é uma primeira expectativa, né? Eu acho que isso muito difícil, porque na realidade ele entra e já abre uma tensão para a sucessão dele próprio, né? Porque ele entra já no final, o ano que vem é eleição, né? Ou seja, sei lá, ontem eu acho que já é eleição, que o Cláudio Castro fez ontem, já é eleição, né? Já eu sou candidato a senador do Rio de Janeiro, né? Enfim, então, isso assim, né? Qual foi o resultado, né? Eu acho que a pessoa pergunta é assim, teve impacto? Teve impacto. Teve impacto positivo. Na realidade, a entrada do Padilha, o Padilha tem mais força política, o Padilha aproximou a saúde do Ministério da Fazenda, o Padilha aproximou a saúde do Lula, a saúde passou a ter uma agenda mais visível, enfim, então sim, teve impacto. Agora, veja, o que é importante que a gente compreenda aqui é assim, por que não tinha antes? Por que esse grupo não apoiou a Anísia, né? Se era isso, né? Se era isso que estava faltando ali, e talvez sim, né? Talvez sim estivesse faltando, não é porque a gente também é amigo que a gente tem que achar que estava tudo bem, não, né? Ok, né? Mas por que os aliados não são aliados, né? Por que a gente, digamos assim, é quase como uma caveira de burro, né? Caveira de burro na saúde, porque então, as brigas, que não nem são brigas, porque não tem uma briga teórica, ou uma briga assim, não, eu sou para lá, você é para cá, né? Não é exatamente isso, né? Isso prejudica muito, né? Essa descontinuidade administrativa, essa, digamos assim. Bom, enfim, então só temos, acho que o balanço ele é um balanço positivo e negativo, né? E a gente agora tem uma expectativa também de novo de mudança de ministro, gente, né? Porque enfim, os políticos eles precisam ter mandatos, né? Nesse sentido aí que eu acho que é diferente. É diferente, um perfil exclusivamente técnico, né, como o da Anísia, técnico que eu quero dizer técnico político, mas predominantemente técnico, né, ele, digamos, ele tem uma garantia de maior continuidade administrativa do que o uso de políticos para cargos do executivo, né? Uhum. Só para explicar rapidamente aqui aos nossos espectadores, você citou o Cláudio Castro, essa situação de ontem. Ontem houve mais um massacre aqui no Rio de Janeiro, mais uma operação policial daquelas que o governador tem feito ao longo dos últimos tempos, depois daquele horror que a gente viu lá no Complexo do Alemão e também na Penha. Ontem, mais uma operação com mortos aqui, pessoas inocentes que foram baleadas e acabaram perdendo a vida, em mais uma operação policial nas favelas aqui do Rio de Janeiro, produzida pelo governador Cláudio Castro. Em relação à figura do Alexandre Padilha, eu sei que ele é um político, porque antes dele, ainda que ele tenha, obviamente, formação na área da saúde, ele ocupava ali um ministério da articulação política antes do governo e acabou sendo transferido lá para o Ministério da Saúde, para o lugar da Anísia Trindade. Agora, professora, para a gente fechar aqui o nosso papo, qual é duas questões. Qual é a figura mais indicada para comandar um ministério como o da Saúde? É uma figura que tem um diálogo mais próximo da política, diante de todas as pressões que estão colocadas nesse ministério. O Ministério da Saúde é um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios, enfim. O ideal é a gente ter uma figura que tenha um diálogo mais próximo da política ou um profissional que tenha uma posição técnica. E outra, o que a gente pode esperar do Ministério da Saúde no Brasil para o ano de 2026, como você citou, ano de eleições presidenciais? Talvez o Alexandre Padilha tenha de deixar o Ministério para concorrer a um cargo eletivo, talvez voltar a ser deputado federal, enfim, não se sabe qual vai ser a intenção do ministro para o próximo ano, mas de todo fato, de toda forma, como é que você vê as expectativas para esse ano de 2026 e outra? Caso a gente tenha a saída do Padilha, é importante que a gente tenha no Ministério, especialmente nesse último ano de mandato, alguém com perfil mais político ou com perfil mais técnico no Ministério da Saúde?
Não, olha só, com um perfil mais técnico. Certamente, certamente. Agora, a pergunta que você faz, a pergunta mais de fundo, ela acaba, assim, tem uma resposta para o Brasil, né? Que é péssima, que é melhor ter perfil político, que é o Serra, né? O Serra, que é considerado um grande ministro, foi um grande ministro da Saúde, e pessoas que são próximas do núcleo duro do governo, né? Que são políticos. Enfim, então isso é ruim, né? Porque exatamente a gente não consegue ter uma qualidade institucional no Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele perde a sua especificidade, ele vai para a política, né? Ele está ali, ele está ali. E as políticas de saúde, agora, como a gente está vendo, a vacina da dengue tem especificidades, ela requer investimento, ela requer, ela só, a gente é diferente, né? A produção da vacina, a vacinação, como é que vai ser isso? E são estratégias de longo prazo, né? Que ultrapassam muito esses tempos de gestão que são muito curtinhos, né? Muito curtinhos. Então, é quase assim, eu estava até fazendo uma comparação, né? Como se os fundos de investimento, né? Que eles querem retorno no curto prazo, né? Os políticos precisam ter retorno no curto prazo, né? Retorno no curto prazo. E a saúde, não, né? A saúde, ela precisa estar ali o tempo todo, né? Para todas as gerações, né? Para toda a população, para todas as gerações. É diferente, os tempos são diferentes. É isso. Professora Lígia Bahia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez conosco no programa, agradecer todo o apoio que você também nos deu ao longo desse ano de 2025. Muito provavelmente a gente não volta a conversar nesse ano. Muito obrigado pelas suas participações, por todo o conhecimento que você trouxe, as suas análises a respeito do cenário da saúde aqui no nosso país. Eu espero que no próximo ano, em 2026, a gente possa estar junto aqui nessa parceria, nesse diálogo no Faixa Livre, para manter as análises a respeito das questões importantes no Brasil e no mundo relacionadas à saúde. Obrigado mais uma vez, Lígia. Uma boas festas para você, um bom fim de ano. Nos encontramos de novo no ano que vem, 2026. Eu que agradeço, né, Anderson? Muito obrigada mesmo. Então, estamos juntos, né? Acho que em 2026 a gente tem muito trabalho, né? A gente vai precisar estar junto mesmo, né? Obrigada. E boas festas. Obrigado, viu, Lígia? Um ano difícil pela frente, a gente vai encarar e vai dialogar muito aqui a respeito dos temas importantes do país e do mundo. Grande abraço, viu, Lígia? Até a próxima. Abração. Tchau, tchau, tchau. Conversamos aqui com Lígia Bahia. Lígia Bahia, que é médica, especialista em saúde pública, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,